Olá, alunos do quarto ano da Escola Cidadão Cidadã. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Ingrid e vou estar aqui com vocês durante este ano ministrando a disciplina, como dito anteriormente, de matemática. Espero que vocês gostem. Qualquer coisa vocês podem estar entrando em contato comigo, ou através do WhatsApp, ou através dos comentários aí no nosso vídeo no YouTube, tá bom? Estarei sempre à disposição de vocês para ajudar no que for possível, tá? Como dito, hoje nós vamos iniciar a nossa primeira aula de matemática e nós vamos começar falando um pouco sobre a história dos números, tá? Vamos entender aí como funcionava, como eram utilizados os números, tanto pelos egípcios, como pelos maias, como pelos romanos, tá bom? No livro de vocês, nós temos aí na página 8 a abertura da unidade 1, tá bom? Que é a unidade que nós vamos falar um pouco sobre números e operações. Página 10, nós temos a abertura do capítulo 1, que são os números naturais, tá bom? Então, nós vamos ver aí os números naturais. E ainda na página 10, nós temos um título que diz os números no dia a dia e temos um diálogo, né? Vamos ao cinema? E aí o segundo diálogo diz: precisamos de 7 ingressos, mas pagamos meia entrada porque somos estudantes. E aí a terceira diz: eu tenho cédulas e moedas para facilitar o troco. Eu tenho 30 reais, minha mãe só usa cartão de crédito, então vamos logo, pois às 17 horas temos o jogo de basquete. E aí o rapaz fica pensando, né? Na calculadora, na máquina de utilizar o cartão. Mesmo que no dia a dia não pensemos em matemática, os números estão presentes em nossa vida. Então, o que essa leitura, o que esse diálogo traz pra gente, né? Ele nos mostra e nos faz refletir sobre a importância da matemática no nosso dia a dia. Por quê? Porque mesmo que você não esteja estudando, mesmo que você não esteja praticando, mas a matemática ela está presente no seu dia a dia, né? Eu costumo sempre perguntar aos meus alunos situações que eles imaginem que não exista matemática. E até hoje ninguém conseguiu me mostrar essas situações que não envolvam matemática. Por quê? Porque a matemática está presente em tudo, ela está presente em tudo na nossa vida, no nosso dia a dia, enfim, tudo que você vai fazer tem matemática, tá bom? Seja caminhar, seja movimentar-se, seja escrever, seja lá o que você for fazer, a matemática estará presente, tá bom? Certo? Página 11, conheça um pouco a história dos números. Você já aprendeu que a ideia de números surgiu há muito tempo, quando as pessoas sentiam necessidade de contar e comparar quantidades. Vários povos inventaram os próprios sistemas de contagem, como símbolos e regras para representar os números. A seguir, vamos conhecer um pouco alguns desses sistemas de numerações. Então, o que acontece, né? Os números, eles surgiram a partir da necessidade que esses povos tinham de representar quantidades, tá bom? Eles tinham a necessidade de representar quantidades. E aí, lá na antiguidade, quando eles não tinham ainda essa noção, eles usavam objetos do dia a dia deles para fazer essas representações, como por exemplo, paus, pedras, né? Contar carneiros, eles usavam paus ou pedras, cada pau ou cada pedra representava um carneiro. E aí, com o passar do tempo, foi sentindo-se necessidade de representação, e aí foi onde surgiram os números, tá? E aí, cada povo, ele tinha sua representação numérica, tá bom? Eles utilizavam símbolos. Aí, nós temos os egípcios, tá bom?
Eles inventaram os símbolos que eram repetidos até 9 vezes para escrever os números. E aí, na imagem da página 11, nós temos esses símbolos, tá bom? Por exemplo, o símbolo que representava o número 1, o número 2, o 3, o 10, o 100 e o 1000. E cada símbolo só podia ser repetido até 9 vezes, tá bom? Consecutivas, certo? Na página 11 ainda, nós temos a representação dos maias, tá bom? Eles criaram uma escrita numérica, na qual usavam bolinhas e traços. E aí, nós temos alguns exemplos ao lado, tá? Nós temos a representação do número 1, do número 4, do 5 e do 9, tá bom? Você vai perceber que o número 1 é uma bolinha, né? O número 5 já é um traço na posição horizontal. O número 9, por sua vez, né, como as bolinhas elas podem repetir-se até 4 vezes, nós temos aí a barra horizontal e acima dela nós temos 4 bolinhas. A barra representa 5 e cada bolinha representa 1. Então, 5 mais 4 é igual a 9. Tá bom? E nós temos a representação romana. A representação romana, vale ressaltar que até hoje ela é bastante utilizada, tá bom? Os romanos, eles escreviam todos os números usando apenas 7 símbolos, representados por letras maiúsculas do alfabeto latino. Observe os símbolos usados pelos antigos romanos. Então, aqui, gente, os romanos, eles faziam a utilização desses símbolos, tá? Apenas 7, tá bom, gente? 7 símbolos que eram utilizados pelos romanos. E esses símbolos, eles são letras do nosso alfabeto. E sempre essas letras são representadas maiúsculas, tá bom? Então, quais são os símbolos dos romanos? Né? Nós temos eu vou colocar aqui, tá bom? Nós temos o símbolo que representa o número 1, que é o I, tá? Nós temos o símbolo que representa o número 5, que é o V. Nós temos o símbolo que representa o número 10, que é o X. Nós temos o símbolo que representa o número 50, que é o L. Nós temos o símbolo que representa o número 100, que é o C. Nós temos o símbolo que representa o número 500, que é o D. E nós temos o símbolo que representa o número 1000, que é o M. Tá bom? Então, cada representação, cada símbolo representa um valor. E aí, nós temos as regras de repetição desses símbolos, tá? Então, aqui, ó, relembrando, repetindo. Símbolo I representa 1, símbolo V representa 5, símbolo X vale 10, símbolo L vale 50, símbolo C vale 100, símbolo D, 500 e símbolo M vale 1000, tá bom? Aí, como eu disse, temos as regras, tá? E aí, vale lembrar, como eu já falei também, que até hoje nós utilizamos essa numeração romana na indicação da ordem de reis e imperadores e em alguns relógios também é bastante comum, tá? Na numeração de livros e na indicação de eventos, tá bom? Então, página 13, para representar os números usando os símbolos romanos, é necessário seguir as seguintes regras. Primeira regra, os símbolos I, X, C e M podem ser repetidos até 3 vezes seguidas em cada número. Nesse caso, o valor correspondente a cada símbolo deve ser adicionado. Observe a seguir alguns exemplos e o valor de cada número apresentado. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos que os símbolos I, X,
C e M, eles podem ser repetidos até 3 vezes seguidas, tá bom? 3 vezes seguidas, e aí você vai adicionar o valor de cada símbolo. Por exemplo, se você tiver a representação de I, você tem 2 I. Ora, você sabe que um I vale 1. Então, 2I vai ser igual a 1 mais 1. Logo, 2I é igual a 2, tá bom? Mesma coisa com X. Você sabe que 1x vale 10. Então, por exemplo, se você tiver 3x, você vai ter o quê? 10 mais 10 mais 10. Então, x é igual a 30, tá bom? E assim por diante. Você sempre vai adicionar o valor desses símbolos que estão repetindo, tá? A mesma coisa para o C e a mesma coisa para o M, ok? Os símbolos V, L e D, eles não podem ser repetidos, tá bom? Esses símbolos aqui, ó, o símbolo V, o símbolo L e o símbolo D, eles não podem ser repetidos. Por quê? Se você prestar atenção, nem faz sentido repetir esses símbolos. Por exemplo, vou repetir o símbolo 5, vou colocar VV. Faz sentido eu colocar VV? Se um V representa 5, 2 Vs, né? Se fosse possível, iria representar 10. Só que eu já tenho um símbolo que representa 10. O símbolo que representa 10 é o símbolo X. Então, não faz sentido repetir esse símbolo, tá bom? A mesma coisa para o símbolo L. O símbolo L vale 50. Professora, eu quero representar 100. Eu vou colocar LL, 2 L's. Não faz sentido. Por quê? Porque eu já tenho um símbolo na escrita romana, que é o símbolo C, que representa 100. Então, eu não preciso escrever LL para representar 100, porque eu já tenho um único símbolo que eu consigo representar o número 100, tá bom? A mesma coisa com o símbolo M. Por que que eu não preciso repetir, eu não posso repetir o símbolo D? Porque o símbolo D vale 500. Então, se eu coloco, por exemplo, DD, eu vou estar representando 1000. Só que eu não preciso de um símbolo para representar 1000. Por quê? Porque eu já tenho o M que vale 1000. Eu não preciso repetir o símbolo D, tá? Porque eu já tenho o símbolo M que vale 1000. Tá ok? Então, o símbolo IX, C e M eu posso repetir até 3 vezes seguidas. E o símbolo VLD eu não posso repetir, tá bom? Ao escrevermos X e C à direita de um símbolo de maior ou igual valor, adicionamos o valor dos símbolos. Observe a seguir alguns exemplos e o valor de cada símbolo representado. Então, por exemplo, se eu escrevo VI, tá bom? O V vale 5 e o I vale 1. Então, eu estou escrevendo um símbolo de menor valor, né? À frente de um símbolo de maior valor. Nesse caso, os valores são adicionados, tá bom? Então, ó, o V vale 5 e o I vale 1. 5 mais 1 é igual a 6. Então, o símbolo VI é igual a 6, tá bom? Outro exemplo, seguindo o exemplo do livro, X e I. Olha só, o X vale 10 e o I vale 1. O X, que é 10, ele é maior do que o I, que vale 1. Então, nesse caso, eu vou adicionar os valores, tá bom? Então, vai ficar 10 mais 1 mais 1. Aqui, ó, são 2 símbolos de menor valor, tá bom? Então, 10 mais 1, 11 mais 1, 12. Então, aqui eu tenho a representação de 12, tá ok? E ao escrevermos IX e C à esquerda de um símbolo de maior valor,
subtraímos o valor menor do valor maior. Observe a seguir alguns exemplos e o valor de cada número representado. Então, aí, por exemplo, o símbolo IV é o contrário, né? O símbolo IV, nesse caso, como o I ele é menor do que o V, nós vamos subtrair. Então, vai ficar 5 menos 1, que é igual a 4. O símbolo IX, o I vale 1, X vale 10, só que o 1, que é menor, ele veio antes do 10, que é maior. Então, nesse caso, nós vamos subtrair, tá bom? Vai ficar 10 menos 1, que resulta em 9. A mesma coisa para XL, né? O X vale 10 e o L vale 50. Como o 10 veio antes, né, do símbolo de maior valor, que é o 50, nós devemos subtrair. Fica 50 menos 10, que resulta em 40. Então, XL é igual a 40, tá? E assim por diante, tem outros exemplos aí na página 13 do livro de vocês. E algumas observações, tá? Primeira, o I só pode aparecer antes de V ou de X. Segunda observação, X pode aparecer antes de L ou de C. E terceira observação, C só pode aparecer antes de D ou de M, tá? E essas regras, elas devem ser seguidas para que você consiga representar corretamente esses números romanos, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não deixe de estudar, não deixe de praticar, tá bom? É muito importante vocês já começarem os estudos de vocês de antemão para que vocês não estejam aí acumulando conteúdo, tá bom, gente? Mais uma vez, muito obrigada pela participação. Beijos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!